Então agora vamos falar de plano inclinado. Quando você tem um plano inclinado, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. E aí você tem um extremo em que o bloquinho vai cair com tudo e aqui ele não vai cair. E aí o intermediário, ele vai cair aqui mais intenso do que aqui. Logicamente que a forma como ele vai cair vai depender desse ângulo. Então ele vai ter um destaque importante no plano inclinado. E o que vai fazer ele cair? É o peso, é justamente o peso. Só que o peso aqui faz esse bloquinho cair com toda intensidade, com o seu máximo. Aqui, o peso, ele não está conseguindo fazer esse bloquinho cair. E aqui, nesse intermediário, o peso faz ele cair. Só que é uma parte do peso. E a gente precisa saber qual é essa parte, a parte responsável pela queda do bloquinho. O que a gente vai fazer aqui então? Ó, quando a gente fala de plano inclinado, é só você dividir o peso. E dividir o peso é decompor o peso, é decompor uma força. Aqui na física é uma bonitinha aqui. Agora é o seguinte, se você tem, por exemplo, que o peso está para cá, a gente vai ter que pegar esse peso e trazer na direção da queda. Ou seja, a gente vai olhar não mais para esse peso aqui, ó, a gente vai tirar ele de jogada. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o seguinte, vamos trazer a parte do peso responsável pela queda nessa direção, que a gente vai chamar de Px, e perpendicular a essa direção, a gente vai trazer o Py, beleza? Então, é isso. Essa aqui é a parte responsável pela queda, e esse aqui, o Py, ele é a parte do peso na direção vertical. Agora, é o seguinte, então a gente ficou com essa situação aqui, ó, Px e Py. O que vai acontecer aqui? O bloquinho, esse bloquinho, ele não está subindo e nem descendo nessa região, né? Ele não está conseguindo subir e nem descer. Significa o seguinte, que tem uma força para cá, a força normal, que ela é perpendicular à superfície, N. E essa força normal, ela é igual ao Py. Então, quando a gente fala de plano inclinado, o que a gente tem que ter em mente? Px é P seno, Py é P cosseno, e a normal é P é igual a Py. Aí uma dica que fica para vocês é o seguinte, quem faz esse bloquinho descer é o Px, então aqui é P seno, porque está descendo, tá? E aí, por que aparece um seno e um cosseno? É justamente por causa que a gente fecha um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo. E esse ângulo, que é o ângulo θ, o ângulo entre o plano horizontal e o plano inclinado, esse ângulo é justamente o ângulo que está aqui, do seno e do cosseno. Então, se você fechar esse triângulo, você vai reparar que vai ter um triângulo retângulo que vai acabar decompondo o peso e surgindo as partes do peso na direção horizontal e vertical. É isso. Então, como é que vai cair na prova para vocês? Como é que vai ser a situação? É o seguinte, imagina que a massa desse bloquinho é 5, a gravidade é 10, e aí eu vou falar para vocês que o seno desse bloco é 0,8. Então, se você usar a relação fundamental da trigonometria, né, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, a gente vai descobrir também que o cosseno desse cara aqui, ele é igual a 0,6. Então, às vezes, tem questão que nem só dá o seno. E aí você vai ter que saber pelo cosseno, pela relação fundamental da trigonometria o cosseno, e vice-versa. Então, vamos primeiro de tudo calcular o peso. O peso disso aqui é massa vezes gravidade. O peso é a massa, que é 5, a gravidade, que é 10, que vai dar 50 newtons. É isso. E aqui nessa região, tá descendo, né? Então é o P seno. Então vai ser P seno de θ. Só que o seno de θ é 0,8. Então vai ser P seno. Então vai ser peso, que é 50, vezes o seno, que é 0,8. Fazendo essa conta aqui, vai dar 40. E o P cosseno, né? P cosseno vai ser o peso vezes o cosseno. O peso é 50. E o cosseno? O cosseno é 0,6. Aí corta isso com isso, vai dar 30. Isso aqui, ó, 30. Aí eu posso perguntar, e a normal? Quanto que vale? A normal é igual a 30. Porque a normal está aqui, fazendo um ângulo de 90 graus. Então, é assim que cai. Beleza? Bom, o que eu posso... Então, vou falar aqui, a normal é igual a 30. Aí eu posso perguntar mais coisas para vocês. Por exemplo, vamos supor qual é a aceleração dessa esfera. Qual é a aceleração? Se a gente olhar para cá, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante aqui? Ó? Essa bolinha
ela não está subindo nem descendo, né? Significa justamente, né, que a normal é igual a 30 e tal. Então, a única força resultante, eu vou só apagar para ficar mais fácil de enxergar, para ficar mais óbvio de enxergar. A única força que está atuando nesse bloco é o P seno, é o 40. Então, você vai falar que a força resultante aqui, 40. Igual a massa, que eu falei que é 5, vezes A. Então, passo 5 dividindo, vou achar que o A é igual a 40 sobre 5, né? 40 sobre 5 vai dar 8. 8, como é a aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. É assim que você faz. Aí eu podia também perguntar, qual é essa distância aqui? E aí você vai usar, por exemplo, Torricelli. Por que Torricelli? Você vai usar as formas do movimento uniformemente variado, que isso aqui tem uma aceleração. Né? Se tem aceleração, é um movimento uniformemente variado. E aí eu podia relacionar. Qual é essa distância aqui? Né? Se a velocidade inicial dele é x, eu quero saber a velocidade final ou eu quero saber a distância. Aí você pode relacionar. Então, dependendo da questão, você vai ter que lembrar do Torricelli. Né? Vovô, fudeu. Vovó, mais 2 amigas dela. É isso. Então, e tem o sorvetão, tem o voate, né? Voate. Aí tem uma porrada de coisa que eu posso perguntar para vocês. Então é isso. Basicamente, plano inclinado é só isso. Vamos supor que essa esfera está subindo. Não tem nada demais, é a mesma ideia. Só que o peso, o P seno aponta para baixo. Então aqui vai ser P seno de θ. E aí o peso, né, vai ser de novo 50, massa vezes gravidade 50, vezes o seno, que é 0,5. Então aqui vai ficar 50 vezes 0,5. Corta aqui, ó, vai dar 25. 25, por exemplo. E é isso. Só que ele está subindo, e aí ele vai subir e vai chegar aqui com uma velocidade final igual a 0. Então esse movimento aqui é um movimento retardado. Porque a velocidade está subindo, a velocidade está para cima e a aceleração está para baixo, né? Está apontando para cá, está fazendo uma força para ele descer. Mas aí a ideia é a mesma. A ideia é a mesma coisa. Eu posso trabalhar com Torricelli, enfim. Então basicamente é isso. A gente tem essa situação aqui. Por exemplo, como é que a gente faria esse exercício? Não tem segredo. Ó, a massa do A é 2. A massa do B é 1,5. Né? Então o peso aqui, o peso vai ser 20. O peso aqui vai ser 15. Só que aqui é P seno. E aí o seno de alfa, ele fala que é 0,8. Então vai ficar 0,8 vezes o peso, né? Vezes 20. Então vai dar 16 aqui, ó. Vai dar 16. E a mesma ideia. Você vai fazendo aqui, ó. O peso desse cara é 15. E aqui vai ser P seno. Tá descendo, P seno. Só que vai ser o seno de θ. Então P seno. De θ não, de beta. O peso dele é 15. E o seno de beta? Ó, o seno de beta, ele não falou. Ele falou que o cosseno de beta é 0,8. Só que o cosseno de beta, né, se é 0,8, se você usar a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, você vai achar que o seno de beta é igual a 0,6. Então, se a gente fizer essa conta aqui, vai dar 6 sobre 10, que vai dar 90. Corta 0,0, vai dar 9. Isso aqui vai dar 9. Beleza? E aí, você pode montar a equação para cada bloquinho. Então, aqui você tem a tração, vou chamar de T. Só que como essa corda é a mesma, aqui também vai ser T. E o bloquinho A? O bloquinho A, quem vai subir, quem vai descer? Por exemplo, aqui é 16 e aqui é 9. Né? Como 16 é maior que o 9, então o que vai acontecer? Isso aqui, ó, vai acabar descendo. Então, o 16 ganha do T. E nesse caso, como isso aqui vai subir, o T ganha do 9. E aí, como é que fica para o A? Para o bloquinho A vai ficar 16 menos T é igual a massa dele, que é 2, vezes o A. E para o bloquinho B vai ficar como? Como o T está ganhando, vai ficar T menos 9 igual a massa dele, vezes o A. Isso aqui é segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí, se a gente resolver esse sistema, a gente vai achar o T e vai achar a aceleração, que é o que ele pede aqui. Bom, aqui é a mesma ideia. Né? Vou fazer o P seno. Vamos falar que a gravidade é 10. Tá? Então, o P seno está descendo. O peso disso daqui, ó, peso 30 vezes a gravidade, que é 10. Então, vai ficar o peso é 300. O seno de 30,
Seno de 30 é meio. Então aqui é P seno. Só que vai ficar 300 vezes meio. Vai dar 150. 150 aqui. E esse peso aqui é de 100. 100 newtons. Pronto, a ideia é a mesma. O que vai acontecer? Como essa força aqui é maior do que essa, o movimento vai ser para cá. Ó. Então, para esse bloquinho, como é que fica a equação? Aqui eu vou chamar de T. E aqui também é T, porque a corda é a mesma. Então vai ser T e vai ser T. Então vai ficar para esse bloquinho, aqui vai ficar para essa bola, né? Bloquinho. 150 menos T. Igual a massa dele vezes a aceleração. E para esse daqui vai ficar T menos 100. Igual a massa dele vezes a aceleração. Aí resolvendo esse sistema, a gente acha o T e acha o A. Como é que a gente resolve esse sistema? É que nem aqui. Como é que a gente resolveria esse sistema? É só somar. Só somar. Se a gente somar, aí vai encontrar a resposta. Bom, e quando tem um FAT? Quando tem atrito? Como é que a gente faz? A mesma ideia. É o seguinte. Você vai ter aqui o P seno de θ. E aqui o P cosseno. Além disso, você vai ter a força normal. E como esse bloquinho está querendo cair, você vai ter o atrito, que ele está contra o movimento. O FAT. O FAT está para cá. E se for um FAT cinético, você vai falar que P seno de θ menos o FAT é igual a massa vezes a aceleração. Né? FAT cinético, que está em movimento. Você vai pegar esse menos esse, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. E se for um FAT estático? Se for um FAT estático, aí a gente vai falar que P seno é igual a FAT. Simples assim. Tranquilo. Beleza? Aí o FAT, como é que a gente calcula? Né? O FAT é μ vezes a normal. Só que o que você não pode esquecer? Que a normal ela é igual o P cosseno. Tá? Então vamos pegar aqui uma situação de iminência, que a gente tem atrito. O que tem aqui? Ó? A gente tem o P seno. Aí a gente tem o P cosseno. E tem o FAT. O FAT está para cá. E a normal. N. E aí o FAT, nesse caso, como está parado, é igual o P seno de θ. Só que o FAT é μ vezes a normal. E o P... Vou copiar aqui, ó, P seno de θ. Então vai ficar μ vezes a normal. E a normal é igual ao P cosseno. P cosseno de θ. Que é P seno de θ. E aí o que vai acontecer? A gente vai cortar essa parte com essa. Vai ter que o μ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Seno sobre cosseno é a tangente. Tangente de θ. Então, na situação de eminência, quando tem plano inclinado com atrito, a gente vai utilizar esse raciocínio. Beleza? Aí, por exemplo, então, quando a gente quiser saber, só voltando para cá, quando a gente quiser saber a aceleração desse bloquinho, a gente vai fazer o seguinte. Se ele não tem atrito, como é que vai ficar nessa situação aqui? Se ele não tem atrito, como é que vai ficar? A única força resultante vai ser o Px. Então, a gente vai falar que força resultante é igual a Px. Força resultante é massa vezes a aceleração. O Px está descendo, então é P seno. P seno de θ. Só que o P é massa vezes gravidade. Então, deixa eu colocar aqui, ó, massa vezes gravidade. A gente pode cortar a massa. E no momento que a gente corta a massa, a gente vai falar que não depende da massa. Então, se for um bloco, se for de 1 kg, de 1 tonelada, se for uma formiga, se for um elefante, eles vão ter a mesma aceleração. Porque a gente acabou cortando a massa. Nossa, cancelou. Tranquilo, gente? Então é isso, ó. Quem quiser o PDF dessa aula, vou deixar o link aí no vídeo, tá? Então não precisa anotar nada. Tá tudo resumidinho aqui para vocês. O que pode ser cobrado, né, não vai sair disso. Beleza? Então valeu.